Para você, o marxismo, de uma forma generalizada, você acha que ele é imoral em sua essência? Ou você acha que os regimes, quando eles se aplicaram, falar de União Soviética, de Cuba, aí eles se desvirtuaram? Uma pergunta um pouco complexa. Ela é um pouco complexa, mas é assim. É o que... Essa discussão está dentro daquela discussão de dizer assim, o nazismo tem... essencialmente o mal entranhado ali. É mais ou menos nessa linha. Sim. E aí a pureza racial... Sim, perfeito. O comunismo, o socialismo não tem isso. Sim. Ele está buscando a igualdade, não sei o que lá. Aí desvirtua. Uhum. Eu não acho que seja assim. Sim. Eu acho que assim, o princípio igualitário, ele é perigoso por si mesmo. Uhum. Porque você acredita que ele vai contra a raiz humana, uma essência A natureza humana. A natureza, perfeito. A natureza humana. Ele vai Então, contra a natureza humana. Aqui me valerei... Os valores conservadores, de uma forma geral, argumentam isso, né? Não, sim. Generalizado. Porque assim, e aqui quero me valer de um filósofo brasileiro, negro, inclusive, se Legal. vale dizer. Interessante. E que ninguém lê, mas que é alguém que tratou desse assunto de maneira magistral, que é o Tobias Barreto. Tobias Barreto. Tobias Barreto tem um texto dele, um ensaio, que é fabuloso, chamado Um Discurso em Mangas de Camisa, em que, num determinado momento, ele vai discutir a liberdade e a igualdade. Perfeito, sim. Isso é 1800 e bolinha. Achava que era do século XX, Não, é do século XIX século ainda. XIX. Durante a escravidão no Brasil. Durante a escravidão no Brasil. A gente vai falar sobre isso também mais pra frente. Continua. Então, o Tobias Barreto fala, olha, a igualdade só pode funcionar como consequência da liberdade. Você não pode ter a igualdade como um princípio, Absoluto. porque ela é contra a natureza humana. As pessoas são diferentes. Concordo. Então, por isso que, para mim, o igualitarismo ele é problemático em essência. Em essência, sim. Claro, as pessoas podem ouvir isso e falar assim, mas como assim, né? Porque Você parece... quer que as pessoas sejam diferentes, mas não é assim. Parece que você está pregando a desigualdade, que você não tem empatia. Mas é um fenômeno natural. Mas é um fenômeno, não dá pra gente negar isso. Então, quer dizer, sempre que você tenta tornar uma sociedade igualitária, você vai precisar controlar essa sociedade. Não tem jeito. Por via de regra, sim. Não tem jeito, é A isso. história provou isso. Você pode decidir que vai ser assim, tá bom. Mas você sabe que vai ter que ser. Então, a história nos provou isso. São as experiências aí que, inclusive algumas acontecendo ainda hoje, Sim. nos provam isso. Então, não dá pra gente fugir. Não dá pra fingir que não é assim. Então, pra mim... Então, assim, claro, não é pureza racial, não é... Sim, não é não tá isso. no mesmo pé de igualdade. Não tá no mesmo pé de igualdade, mas assim, fatalmente, esse negócio vai levar a exageros. A extremos, né? Não tem como, porque você vai precisar controlar o impetuoso, você vai precisar... É o leite de Procusto, certo? Você vai ter que cortar a perna daquele que tem a perna muito grande para caber na cama, ou você vai ter que esticar aquele que tem a perna curta para caber na cama no tamanho certinho. De qualquer forma, vai deformar a sociedade. Tá aí a mitologia para não nos deixar mentir sozinhos. Sim. Você vai ter que esticar ou cortar. E o igualitarismo, no fim das contas, vai ser isso. Então, o germe do perigo já está aí. Sim. Eu não consigo imaginar que a gente alcance tamanha elevação espiritual a ponto da humanidade olhar e falar assim, tá bom, vai, eu aceito... E esse é um fator que eu gosto muito no conservadorismo, que é o realismo, né? De uma forma geral, né? Você não ser tão idealista, né? De imaginar uma sociedade. Exatamente. É você trabalhar com o que você tem. Trabalha com o que tem. O que tem aí? A gente tem um ser humano. E um dos princípios, inclusive, do conservadorismo é a ideia e a noção de que o ser humano é imperfeito. Perfeito. Essa colocação é perfeita. O ser humano é imperfeito. E isso, claro, não tem raízes só na tradição judaico-cristã, digamos assim, ou só na religião, na noção de pecado. Não. Assim, a própria... Como diz o Chesterton, né? O pecado original é o único pecado que é possível provar que ele existe. Verdade. Porque é só você olhar para a realidade. Olha as coisas que andaram acontecendo aí nos últimos dias. Sim. Como é que... Assim,
o quão Degenerado, degenerado, né? Aquele caso da creche, pode... né? Não tem nem comentário sobre isso. Quão ruim tem de ser uma ser pessoa para matar criança é o último estágio de degradação. Concordo. Criança e criança pequena, 5 anos. Assim... Inconcebível, né? É inconcebível. Então, o que explica isso aí, se não a noção de que, assim, cara, a gente tem problema mesmo, né? O ser humano tem problema, é imperfeito, é bagunçado. Então, se o ser humano é imperfeito, é bagunçado e tem um potencial muito grande de fazer besteira, e aí qualquer pessoa, quando olha para si mesmo, pode provar que é assim? Sim, então, acho melhor a gente ir devagar.